Mano Menezes. Após a vitória no clássico, 3-1 para o Cruzeiro. Lélio, eu mando aqui agora para falar na entrevista coletiva. É isso. Mano, Calma, boa noite. O Cruzeiro hoje empolgou a sua torcida, o Cruzeiro voltou a marcar, o Cruzeiro voltou a vencer. Queria que você avaliasse essa vitória do Cruzeiro, em especial essa atuação do grupo, que hoje muitos jogadores que a princípio não vinham rendendo, voltaram a render, voltaram a se destacar e encantar os olhos da torcida. Bom, concordo em gênero, número e grau. Já que eu falei na torcida na entrevista passada, vou começar pelo torcedor, que hoje foi brilhante. Nós não estamos falando em número de torcedores no estádio, né? Para os inteligentes, minimamente inteligentes, e que tem um pouquinho de caráter, sabe que nós estamos falando de outra coisa. Não estava falando de número de torcedores. A presença já foi brilhante na segunda-feira. Mas hoje, quando o Cruzeiro levou o gol em cima de uma falha, o torcedor chamou para ele aquilo que é a coisa mais importante nessa relação torcida-time. Ali era um momento delicado. Então o torcedor chamou a equipe, apoiou o Dedé, cantou o nome do Dedé, cantou. Em poucos minutos nós empatamos o jogo, e continuamos jogando bem, e aí até melhoramos em relação a nós mesmos. Poderíamos já ter virado o primeiro tempo vencendo, e com muito mérito e jogando bem, praticamente todo o jogo, viramos o resultado. Ao meu ver, poderíamos até ter feito um placar mais dilatado, mas tá bom para começar. Atuação boa, firme, consistente. Eu falei na segunda-feira que era daquela atuação para melhor. Conheço o meu time, sei da nossa capacidade, sei que nós temos possibilidade e necessidade de melhorar com o nível do campeonato que estamos jogando, mas as coisas têm o seu tempo. Todo mundo que jogou a primeira rodada teve dificuldade. É só olhar os outros jogos. Todo mundo terminou os seus jogos, com muito desgaste físico ontem, e a gente viu isso na televisão com os nossos concorrentes, aí, os nossos adversários. Então, tem horas que tem que ter um pouquinho de calma, mas saber o que é que a gente tem que fazer, porque é para isso que existe comandante. Mano, você apresentou duas mudanças ali, uma no meio, saindo o Lucas, entrando o Ariel, o Robinho na do Rafinha e a estreia do Barcos. Te agradou, principalmente este estreante, né? Que você falou de uns planos na segunda, mas ele teve a situação regularizada e acabou começando hoje aqui contra o América. Eu sempre falo para vocês aquilo que estou pensando. Eu disse que nós íamos conversar, o jogador e eu, e nós íamos traçar os planos para ele. Quando a condição legal veio, que era a primeira condicionante, e com aquilo que nós já havíamos conversado sobre a condição do atleta, e traçamos os planos. Era melhor estrear hoje, porque hoje ele ainda está com menos carga de trabalho em relação às nossas realidades. Então, quando ele começar a trabalhar um pouco, é bem provável que a perna vai pesar um pouquinho adiante. Hoje ele ainda estava leve, hoje estava solto, e jogou bem, fez a função bem. É um jogador experiente, é um jogador que, quando a bola passa por ele dentro da área, ela é muito familiar a ele, Parece que ele transmite exatamente o que ele sabe o que está fazendo, e isso passa como referência para os outros jogadores. Então foi isso que eu quis fazer. Nós vamos precisar dele logo aí na frente, em jogos decisivos, em jogos de Copa do Brasil, em jogos de Libertadores, E você precisa agregar. Agregar é ganhar mais, como ganhamos de volta Ariel, como já ganhamos de volta Robinho, jogando muito bem, E esse é o caminho desse momento. Nós estávamos com 4 volantes com 2 amarelos. 4. Hoje 2 tomaram o 3º amarelo. No próximo jogo teremos Bruno Silva, teremos Lucas Silva, teremos Romero, todos os jogadores para também ser utilizados. E eu disse a eles que com essa sucessão de jogos e a proximidade deles, nós teríamos que a cada jogo tirar 2, colocar 2, para a equipe continuar rendendo bem,
mas não desgastar demasiadamente um atleta ou 2 atletas, porque eu tenho certeza que lá na frente isso vai fazer muita diferença. Infelizmente nós temos a qualidade que me dá tranquilidade para poder fazer isso. Bom, você tem um time base, né? E a tendência então seria essa, pelo rodízio, devido a essa sequência e uma verdadeira maratona de jogos, ô mano? Essa semana nós jogamos segunda, jogamos hoje quinta-feira e daqui a 3 dias vamos estar jogando novamente com o Atlético Paranaense aqui na nossa casa. Então é muito difícil você querer que os atletas produzam bem, consigam ter uma força de competição com tantos jogos assim. Então nós vamos ir fazendo isso sim. E tenho segurança absoluta para poder fazer. Só faço porque tenho essa segurança. Certamente não faria se não tivesse a qualidade que tem no elenco do Cruzeiro. Mano, quando perguntamos para você sobre as poucas aparições do Arrascaeta nos jogos da Copa do Mundo, você brincou com isso, falou, ainda bem, né? É bom para o Cruzeiro. E hoje ele se tornou o maior artilheiro do novo Mineirão e em breve pode se tornar o maior artilheiro estrangeiro também da Raposa. Teve participação no gol do Robinho, enfim. Descreva o Arrascaeta para a gente. É um jogador que está se sentindo muito à vontade com a gente aqui no Cruzeiro, cresceu muito técnica e taticamente, né? Que a preocupação sempre era no início colocar um segundo meia ou um terceiro meia, e considerarmos que Thiago e Robinho também são meias, né? E colocar esse meia num dos lados do campo, porque o lado sempre é duro para o jogador que é armador, porque na hora de defender, na hora de retomar a bola, ele precisa acompanhar a passagem do lateral. E no Brasil os laterais passam, né? Passam muito, passam mais do que em outros lugares. E a gente conseguiu fazer ele entender, ele entendeu, né, a importância de fazer bem, não precisa se matar para fazer toda hora, mas tem horas que você precisa voltar aqui e retomar a bola. Se ficar mais com a bola, tem que fazer menos vezes. Nós temos qualidade para ficar mais com a bola ainda, né? E é um jogador decisivo, um jogador muito frio na hora de decidir lances importantes. Isso faz muita diferença para a gente que sabe que esses pequenos detalhes, ou para um lado ou para o outro lado, tornam uma equipe campeã. Ô, Mário, quando você olha a escalação do Cruzeiro, com a defesa bem consistente, a mesma há muito tempo, os volantes, hoje o Ariel, mas tem-se uma confirmação dos dois. Mas aí você tem um Marcos que alegrou o pessoal, que muita gente aprovou. O Robinho disse que tem que acostumar, porque ele é muito rápido, joga bem na área, fora também. Mas olhando um Robinho, um Thiago Neves, um Arrascaeta e um Marcos, é muita gente boa de bola. E essa turma entrosada e bem fiscal, esse projeto o que para esse time daqui para frente, olhando, são 3 competições duríssimas, pelas qualidades que eles têm. Não, a qualidade do elenco do Cruzeiro ela é incontestável, né? Todo mundo concorda com a gente em relação a isso. Nós não somos imbatíveis, nós não somos o melhor time, não somos o melhor elenco, nós somos um ótimo elenco. Então não temos que estar nos comparando com os outros, a não ser dentro de cada partida. Que é aí que você se compara com o seu adversário. Você o enfrenta e tenta vencer. Às vezes você não consegue jogar tão bem, às vezes você consegue, exatamente em função de algumas questões que estávamos falando aqui. Você joga 3 jogos por semana, é impossível você achar que vai jogar no ritmo que o futebol está hoje, vai poder oferecer bem. Cientificamente está comprovado que o jogador precisa de 5 dias para se recuperar bem. Nós nunca temos 5 dias no Brasil, né? O Cruzeiro está jogando de 3 dias e meio em 3 dias e meio. É o cálculo que nós fizemos para esses 60 dias que temos pela frente. Então você precisa fazer isso. Às vezes ao rodar, entra esse, pode cair um pouquinho, muda a característica, temos que nos adaptar às características dos jogadores. É isso que o bom conhecimento que temos e a sequência do trabalho ajuda, né? Você se conhecer independentemente da formação, independentemente do jogador que entra. Mas o futebol não dá para fazer esse planejamento aí. Ele tem coisas muito subjetivas a cada jogo, a cada semana, né? Surgem fatos novos, a cabeça de cada um pertence, né, aos seus planos, às suas coisas individuais, e às vezes isso atrapalha.
Às vezes o próprio desgaste do jogador faz com que ele tenha pequenas quedas, né? E eu estou contente porque a gente está colocando de volta jogadores que tinham caído de produção e que já estão retomando essa condição. Nós precisamos ganhar a cada rodada mais opções, e as opções elas só se confirmam e ganham confiança lá dentro do campo, como aconteceu hoje. Mano, agosto, um mês de decisões, Copa do Brasil, Libertadores. O Cruzeiro tem essa sequência ainda no Campeonato Brasileiro. Vocês conversam sobre uma meta de posição ou meta de pontuação antes de chegar no momento decisivo de Copa do Brasil e Libertadores, falando do Campeonato Brasileiro? Não falamos de meta, não. Nós jogamos jogo a jogo. Você estabelece metas, aí daqui a pouco você não atinge, causa uma frustração. O futebol não dá para se frustrar muito, nem se emocionar, nem se empolgar muito. Você tem que ir fazendo a conta a cada rodada. Nós vínhamos muito bem, tínhamos passado uma fase muito boa de recuperação, e aí tivemos o jogo com o Vasco na nossa casa, que era um jogo que tinha uma chance muito grande de nós fazer 3 pontos. Aliás, jogamos para fazer, né? Não nos deixaram fazer naquele dia. E a gente estava na segunda colocação. E em função daquele empate, das suas consequências, tivemos uma queda de produção objetiva, de pontuação. E aí já saímos das primeiras colocações, né? E iniciamos a rodada em 8º. Então, agora precisamos fazer de novo a retomada. Temos 2 jogos em casa. A gente também tem que saber analisar a tabela. Nosso término antes da parada da Copa nos colocou muitos jogos fora de casa. Agora estamos recuperando com esses 2 jogos na nossa casa que temos essa semana. Então, quando fechar essa conta, equilibrar o mesmo número de jogos fora, o mesmo número de jogos em casa, você pode ter uma ideia mais clara mesmo da produção em relação aos seus concorrentes. Tudo bom? Voltando ao assunto do Marcos, ficou satisfeito com a partida dele de hoje? Era isso mesmo que você pensava para ele dentro da equipe? E se faltou alguma coisa ali para ele em relação ao entrosamento com a equipe? Certamente faltou bastante coisa em termos de entrosamento. É o primeiro jogo dele e ele fez dois treinamentos só, né? E um treinamento com o grupo completo. Então os jogadores vão se conhecendo, mas os bons jogadores se conhecem muito rápido, né? Ele tem uma característica muito marcante, vai ser fácil identificar o tipo de bola que nós precisamos fazer chegar nele. Ele é muito inteligente para fazer o pivô, fazer o giro, fazer uma assistência para outros jogadores. Ele sai da área com uma boa desenvoltura, né? Embora seja um jogador grande, mas tecnicamente é muito bom e nós vamos ter que preencher esse espaço que ele deixa para outros jogadores quando ele sai da área. Então isso a equipe vai ganhando com repetição. Mas foi uma boa amostragem, eu saio contente com tudo que o Cruzeiro fez hoje. Você começou um rodízio, parece, hoje. E no pós-jogo você já citou o problema dos dois com 3 cartões amarelos. Você pretende mexer em mais posições além dessas duas? Eu quero mexer o menos possível para não descaracterizar a equipe. Se eu puder sempre fazer de 2, no máximo 3 jogadores, esse é o meu desejo. Só vou fazer mais do que isso quando for alguma situação muito específica que poderemos ter lá na frente. Mas meu objetivo de fazer essa rodagem é que os jogadores tenham menos desgaste possível no acumulado de jogos. Nunca fazer que os jogadores tenham que jogar 5 jogos seguidos, que é sempre o limite máximo do desgaste quando a gente chega e faz isso. Mano, a gente no Campeonato Brasileiro está acostumado a ver algumas mudanças. O time reagiu muito bem no segundo turno. Você falou de retomada, então, aproveitando a vitória de hoje, mais um jogo em casa, você acha que depois dessa parada da Copa aí, o campeonato pode ser um novo campeonato, já a partir de agora? Pode, porque as equipes mudaram bastante, né? Por menos que se mudou, tem alteração. E você nunca volta igual, né? Para um lado ou para outro lado. Às vezes os jogadores que encerraram bem não voltam tão bem. Os jogadores que encerraram mal voltam melhor porque estavam desgastados fisicamente e fizeram a recuperação. Outros voltam no meio, né?
Acho, por exemplo, que Thiago Neves já fez um jogo bem melhor. Hoje nós estávamos falando aqui na segunda-feira com vocês me perguntaram, eu não estou tão preocupado porque tenho certeza que vai acontecer a retomada porque conhecemos o jogador que temos. Mas o futebol é caprichoso, né? Tem momentos que você passa, você faz tudo certo, pega em alguém. Hoje ele pegou uma bola, uma grande jogada do Egídio, o Egídio cruzou a bola para trás, ele teve que ajeitar um pouquinho, bateu, sempre aparece alguém para tirar em determinados momentos. Em outros, bate alguém, entra a bola. É assim, nós temos que saber conviver com isso. Mas outros resolvem o problema nessa hora, né? Raniel entrou e fez gol novamente, o que deixa a gente muito contente, sabe da importância que ele tem. Então, vamos resolvendo os problemas como a gente tem que resolver, com trabalho, serenidade, mas também com cobrança, porque nós sabemos que o nosso nível é para jogar mais do que nós encerramos jogando antes do período da Copa. Boa noite.